6h20, né? Tá, tudo bem. Que apagou as luzes, né? Então pode pegar aqui? Ah, tá. Foi melhor assim, né? Sentiu. Pessoal, então, na semana passada, nós falamos sobre Aristóteles, não foi? E a gente parou, se eu não me engano, naquela parte de metafísica. Confere? Nós não foi- vamos falar hoje de ética e política, né? Pessoal, então o limite é aqui, né? Certo. Pessoal, quem de vocês não quer tanto S, ou quer I ou Enem? Enfim, pessoal, se o Enem entra na sua, digamos, trajetória, ou não, pode ser só o S também, tá? A aula de hoje é alguma coisa tipo vale para as duas. Ética e política é o que chamamos em Aristóteles de ciências práticas. Pessoal, o Aristóteles diz que o homem é dotado de uma natureza. Então, não sei se eu lhes falei isso a aula passada, existe uma palavra, na verdade existem, mas que é meio que decisiva na elucidação de algumas questões de filosofia sobre Aristóteles. Uma das palavras é natureza. Eu acho que eu lhes falei isso, não? Natureza? Ó, quando você vir Aristóteles, lembre-se, natureza é uma palavra para ele muito, muito importante. Então, o homem para Aristóteles é dotado de uma natureza. Existe uma natureza humana. O homem é dotado de uma natureza. Pessoal, na aula passada, nós falamos certamente sobre conceitos básicos de metafísica aristotélica. Dois deles são matéria e forma. O homem é dotado de matéria. Lembram-se do que a matéria é dotada? Tem uma palavrinha que constitui matéria. É a potência, potência, potência. O que a potência gera? A potência é energia, mas ela vai impulsionar alguma coisa. São 3 letrinhas, uma palavra. Ato. E o que é esse ato? Ato é a mudança, é a transformação que o ser sofre. Então, segundo Aristóteles, pessoal, o homem é dotado de matéria, o homem tem matéria. Ô, pessoal, isso aqui é fácil, vai. Quando eu falo que o homem tem matéria, isso é obrigatório ou não? Matéria? Não, não. Porque o homem pode ser só uma forma. Pessoal, e quando eu falo que o homem é só forma, o que é essa forma humana? É o ser humano, tá certo? Então, a forma humana é a ideia. A forma humana é o que de fato faz de um homem ser um homem.
Se um homem tem matéria, pessoal, ele é dotado de potência. Se o homem tem matéria, se você tem carne, osso, você tem potência. Essa potência que nós temos é a nossa energia. Agora, o que acontece com a forma humana se nós temos matéria? Ela entra em ato. Então, todos nós estamos em ato. Todos nós estamos em mudança, em transformação. Pessoal, para entender bem essa nossa aula de hoje, que é ética e política, esses conceitos são essenciais, tá bom? Porque, pessoal, o homem não é um ser estático. Então, segundo Aristóteles, pessoal, todo homem tem alma. Segundo Aristóteles, todo homem, qualquer homem, tá? É uma alma. É uma coisa meio Platão, lembram? É meio Sócrates. Todo homem é uma alma. Só que essa alma, ela normalmente vem acompanhada de um corpo. O que é esse corpo? É a matéria. Então, pessoal, embora o Aristóteles valorize muito a matéria, porque é a matéria que vai influenciar a forma, mas o que é mais importante do que a matéria? É a forma. A forma é a dimensão metafísica, tá certo? Pessoal, possivelmente, aí eu não sei, eu estou especulando, possa ser que vocês ou alguns até gostem de filosofia. E se gostam, querem aprofundar muitas vezes. Mas como isso aqui é um jogo e passar é urgente, então joguemos com o jogo, pessoal. Se a prova falar Aristóteles, é quando foi a última prova da UES? Vocês se lembram? Foi em novembro passado, dia 17. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, ou seja, a coisa aí de uns 5 meses. Há 5 meses, a UES fez uma prova de primeira fase, dia 17. Quantas questões de filosofia tem na primeira fase da UES, você sabe? São 5 questões. Pessoal, eu vou lhe falar uma. As 4 não convém muito, tá? Na aula de hoje. Uma era Aristóteles. Então, qual é o filósofo que a UES até hoje mais cobrou na primeira fase? É Aristóteles. Então, grave, dessa aula de hoje, ou da passada, possivelmente juntas, vai cair uma questãozinha no dia 27, tá? Vamos lá. Pessoal, para Aristóteles, o que é um homem? Um homem ele é uma alma. E ele fala, pessoal, que há 3 tipos de alma. Cuidado, tá? Cuidado com o que eu vou dizer agora. Eu lhes falei que o Aristóteles, para algumas pessoas, não para todos, tá? Mas para algumas pessoas, ele é associado a uma espécie de pai da biologia. Não se assustem. Se alguém, não, nunca ouvi dizer isso. Pessoal, há quem acredite que o Aristóteles seria uma espécie de pai da biologia. Porque ele é o primeiro cara, tanto se sabe, que vai escrever muito sistematicamente sobre botânica, zoologia e genética. Enfim, pessoal, segundo Aristóteles, a física dá origem à biologia. A física daria origem à biologia. Quem das duas é maior, pessoal? Bem, das duas, maior é a física. Porque a física é tudo, pessoal. A física é coisas vivas e não vivas. O que é a física? A física é toda a natureza. Então, a biologia, na verdade, para Aristóteles, a biologia seria os seres vivos. Na concepção de Aristóteles, a biologia seriam os seres vivos. E para ele, pessoal, todo ser vivo, todo ser que é vivo tem alma. Essa alma, essa ânima, portanto, é o que dá vida aos seres vivos. Quando vocês eram criancinhas, não sei, hoje em dia é estranho, mas pode ser que vocês assistiam a desenhos da televisão, desenhos
animados. Por que que os desenhos a que vocês assistiam eram animados? Porque eles pareciam vivos. Quando o médico está tentando ressuscitar um paciente com massagens torácicas, ele quer reanimar. Ressuscitar quer dizer reanimar. Choquinhos elétricos, tipo, né? Então, tentativas de reanimação. Reanimar, pessoal, não é dar, sabe, alegria no rosto, ó, tá animado. Reanimar, né, é tentar dar vida, ok? Pessoal, então vamos lá. Para Aristóteles, quem tem alma? Todos os seres vivos. Então, pessoal, para ele, as plantinhas, olha, gente, as cotiledôneas, olha, gente, as plantinhas, tá? Olha que linda essa minha cannabis. Pessoal, as plantinhas, elas têm almas, tá? Então, plantas têm alma. Suas mães conversam com plantas? Enquanto regam, algumas conversam, né? As avós. Olha, coisa mais linda de mamãe. Então, pessoal, se a sua mãe fizer isso, não é de todo louco, não, tá? Porque as plantas têm vida, segundo Aristóteles. Então, pessoal, como se chama o tipo de alma que as plantas têm? São as almas vegetativas. Olha o nome, pessoal. Faz sentido, não faz? Que uma alma tem uma planta, ou que a planta tem uma alma vegetativa? O nome faz sentido. Pessoal, e os bichinhos? Olha, gente, os cachorrinhos que lambem a gente, os gatinhos que são manhosos, os ratinhos. Opa, um rato, socorro! Pessoal, os animais também têm almas. No caso deles, as almas são vegetativas. Pessoal, estamos sendo filmados. Cara de estudiosos, tá bom? Ó, então, são as almas vegetativas e sensíveis. Os animais têm as duas almas. Mentaliza. Vegetativa é um tipo de alma que existe tanto em plantas quanto em animais. Mas qual é a parte que as plantas não têm? É a parte sensível. Ô, pessoal, se eu ficar andando de um lado para outro da sala, isso é estranho andar? Não, eu sou sensível. Por que sensível? Porque eu ando. Para o Aristóteles, a parte sensível é a parte que faz os seres vivos se moverem ou mudarem. Ai, gente, comi tanto hoje no almoço. Engordei uns 10 quilos, eu acho. Bem, pessoal, ou estou no regime forçado, viu? Você vai ver, vou perder uns quilinhos. Quando você engorda, infla. Quando você seca, né, emagrece. Isso é a parte sensível. Então, para Aristóteles, pessoal, quem são os seres que têm uma parte sensível, emotiva? Os animais. É a parte emo da gente, né? Todos temos uma parte emo. O que é que você tem? Ai, é minha parte sensível. Plantas não têm isso, só a parte vegetativa. Que no caso, olha aqui, ó, os dois têm, né? Os dois têm? Pessoal, a parte vegetativa é responsável pela nutrição e reprodução. Vocês em biologia ainda vê essa parte de botânica em sala de aula? Não tem umas partes sexuais da planta que são masculina e feminina? É o androceu e gineceu. Então, as plantas se reproduzem, não é isso? Tá. O Aristóteles já falava isso, ó. Como se chama, pessoal? É a parte da alma que reproduz. É a parte vegetativa. E, pessoal, os humanos, que é o nosso foco. Ai, professor, é muita coisa. Pois então, ó, eu vou te dar uma colher de chá, tá? Como se fosse numa academia em que o personal tá ali, ó, com paciência. Ai, não aguento mais não. Faz de novo. Tá bom, pois relaxa agora, descansa um pouquinho, depois faz de novo. Ó, pessoal, o cara tira o peso, né? Reduz o peso. Vamos lá. Quantos tipos de almas ele fala que existem? 3.
Foca nos humanos. Qual é o tema da aula de hoje? Ética e política. As duas focam em quem? As duas no homem. Então, esquece plantas, animais, mas foca no homem. Tá certo? O que é que todo homem tem, pessoal? Obrigatoriamente, para ser vivo, tem que ter alma, tem que ter ânima. Não existe homem sem alma. Se for um cadáver, tá? Mas um cadáver não é bem um humano, pessoal. Já perdeu essa condição humana. Ele é só matéria. Vamos, pessoal. Quais são os tipos de almas que humanos têm? Eles têm a parte vegetativa, humanos têm a parte que reproduz e nutre, tá? Ah, gente, ó, comi ali um lanchinho. Olha, não fiquei empachado não, sabe? Estou satisfeito. Uma proteínazinha necessária, né? Uhum. Pessoal, qual a parte do seu corpo que é responsável por nutrir você? É a vegetativa. E se você e alguém tem relações, qual é a parte que reproduz? É ela. Então, ó, ela é a parte reprodutiva e nutritiva. Fui claro? De que seres vivos? Todos. Pessoal, quais seres vivos têm essa parte? Todos. Todos. E o ser humano também tem a parte sensível. Oh, eu acho que eu vou ao banheiro. Deu uma vontade agora de fazer um pipi. Essa parte de ir ao banheiro, pessoal, vontade, vontade, desejo. Quem é que estimula você a fazer isso? É a sua parte sensível. Cara, eu tô com muita vontade de passar, sério. Olha, não aguento mais cursinho, eu quero passar. Então você senta na cadeira e fica até mais tarde estudando. Quem é que lhe faz fazer isso? É a sua parte sensível. Foi claro? Tranquilo? Quem tem a parte sensível, pessoal? Animais ou humanos? Os dois. Plantas não tem, pessoal. A parte sensível, certo? Essa parte sensível é ou não é racional? Não é. Na sua casa há bichinhos, cachorrinhos? Se sim, eles fazem coisas estranhas às vezes, rasgam as coisas, sei lá. Ai, Bob, porra, não faz xixi aqui, cara. Ele fica assim, ó. Um cara de cínico, né? Aliás, cachorro, vocês concordam, sem querer ser grosso, é fofinho cachorro, né? Mas cachorro tem uma cara de cínico às vezes? De onde vem a palavra cínico? Sinos, que quer dizer cão. Então todo cão é cínico. Quem é o filósofo dos cães? É Diógenes, cercado de cães, o cínico. Então, cachorro que não é cínico, não é cachorro, né? Vamos, pessoal. Mas o que é a parte sensível? É a parte que não é racional. Opa, tem uma parte, pessoal, que só os humanos têm. Qual é ela? É a parte racional. Então, pessoal, vamos lá. Mentaliza. Ó, de acordo com Aristóteles, lembram-se qual era a profissão dos pais dele? Da família dele? Médicos. Médicos. Segundo Aristóteles, pessoal, nas nossas almas, quantas dimensões temos? Grava isso. Isso é importante. Isso é muito importante, pessoal. Temos 3 dimensões: vegetativa, sensível e o que mais? Racional. Dessas 3, pessoal, quais valem a pena nessa aula fixarmos? Essa, sim, 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 racional. E essa, por quê, pessoal? Aí eu tô com tanta raiva de uma pessoa. Aí se ela aparecer aqui agora, ela vai ver. Eu não sei se eu vou me conseguir segurar. Pessoal, quando você perde a paciência com alguém e se excede e briga, qual das 3 dimensões foi a que falou alto? A parte sensível. Olha, cara, desculpa, tá? Eu tava com a cabeça quente naquela hora, eu te falei coisas horríveis, né? Poxa, desculpa. Pessoal, fala sério. Pro Aristóteles, quem faz a gente fazer burrices e burradas? A parte sensível. Vamos, pessoal. Então, pro Aristóteles, o sentido da ética, pessoal, começando a aula propriamente dita, tá bom?
A ética, o sentido da ética e da política é nos ajudarem a nos conhecermos. E conhecendo-nos, conseguimos ser felizes. Você não quer medicina, né? Você quer outro curso, não é isso? E todos os demais querem medicina, não é isso? Eu esqueci o seu curso. Economia. Pessoal, todos aqui queremos passar. Todos. Então me escute, tá? Vamos lá. Quando a gente, pessoal, está emocionalmente muito instável, sei lá, ansioso, nervoso, raivoso, etc e tal, alará, barará. Qual é a parte que está atrapalhando a gente, pessoal? Eu estou falando a gente, tá bom? Porque eu também, ao meu modo, pessoal, tenho meus problemas, tá? Eu sou um ser humano, como vocês, então cada um nos seus problemas. O que atrapalha a gente, pessoal? No estudo, de exames, consideração, é a parte sensível. A ética estuda como fazer você feliz. E a política? Vocês. A ética foca no indivíduo. Eu vou apontar alguém na sala e interagir com você. Então vamos lá. Para você ser feliz, ética. Agora vocês todos, pessoal, para vocês serem felizes, coletivo. Só que para Aristóteles, pessoal, vamos lá. Aqui em sala eu tenho 4 alunos, 4 mais 4 faz 8, aqui há 10 alunos na sala. Em casa mais, né? Em casa mais. Pessoal, todos vocês que estão em casa ou aqui, tá? Para Aristóteles, qual o compromisso de cada um de vocês? De cada um de vocês, esquece os outros, de um, é tentar agir de modo a fazer os outros felizes. Se essa sala, pessoal, é uma cidade, para ele, pessoal, só faz sentido se você, eu, nós todos agirmos de forma ética. Vamos, pessoal. Quantas partes tem a alma humana? 3 partes. O sentido da ética para Aristóteles, pessoal, a ética para Aristóteles, ela tem foco no indivíduo, né? No indivíduo. Ela estuda as ações. Ela estuda as ações. Individuais ou coletiva, pessoal? Individuais, né? Vamos lá. Quando ela estuda as ações individuais, ela quer saber se o que você está fazendo está tornando você feliz. Pessoal, alguns de vocês estudam desde manhã. Não sei, não estou stalkeando ninguém, tá? Mas alguém só à tarde, emenda com a noite, enfim, cada um está se esforçando. Suponhamos que alguém, não, eu só venho à noite. Tá, mas mesmo que você só viesse à noite, seria um esforço. Pessoal, para Aristóteles, as ações individuais, elas têm fins. Elas têm o que, pessoal? Objetivos, metas, fins. Ô, pessoal, eu vou dizer na sala uma asneira, eu vou dizer uma idiotice, tá? Não me cancele. Por isso, tá bom? Mas vocês acham que é possível uma pessoa sair de casa e ir para o curso, para o cursinho, para o curso? Ah, meu Deus, se não for para estudar, essa possibilidade existe ou não existe? Tipo, eu vou para o cursinho, mas não é para estudar, é para fazer amigos. Estranho, não? Supondo que houvesse. Na verdade, fazer amigos não anula querer passar. Até ajuda, né? Mas supondo que alguém só quisesse sair de casa ou, sei lá, paquerar, tá. Para Aristóteles, isso não seria um problema. Talvez. Não seria um problema. Seria problema você fazer uma coisa sem
sentido, sem objetivo, sem meta, tá? Vamos lá. Pessoal, quando eu falo fins, eu quero me referir a quê? A objetivos, finalidades, certo? Pessoal, fala sério. Qual é o grande objetivo de quem faz curso ou cursinho? Não é passar? Tá. Mas uma coisa não anula a outra. Eu posso ir para um cursinho? Tá. Embora a minha grande meta seja passar, pode haver outras metas. Vai fazer amigos e. Mas, pessoal, precisa ter clareza, precisa ter isso aqui, ó. E a sua razão precisa superar a sua parte sensível. Pessoal, olha para mim e mentaliza, sei lá, aqui não o corpo, tá bom? Mentaliza que aqui existe um plasma, uma alma, um fantasma. Eu sou uma alma. Mentaliza que essa alma é meio clara, é meio branquinha, sei lá, é meio luz. Só que ela tem uns pontinhos pretos, tá? Algumas coisas meio dálmata. Se essa minha parte escura for bem acentuada, essa é a parte sensível. A parte clara, a parte racional. Se a parte sensível supera a parte racional, eu sou muito coração, eu sou muito impulso, eu sou muito ansiedade, eu sou muito raiva, eu sou muito coração. Ô pessoal, aquele rapaz, aquela moça, poxa, passa a aula toda dormindo, ou sai, fica lá fora, ela precisa de ajuda. Porque, pessoal, se eu faço um cursinho e me esforço muito, eu tenho que manter a minha atenção, meu foco. É cansativo, pessoal, sério. E se você faz isso uma vez perdida, sei lá, tudo bem, tá perdoado. Mas se é frequente, então você está precisando de ajuda. Colocar qual das três acima? Não é essa, pessoal? Essa aqui, pessoal, não pode deixar de existir. A parte sensível tem que existir. Grava isso, ó. Para o Aristóteles, qual das três partes é a emoção? Vontade, desejo? É a parte sensível. Se ela não existir, pessoal, se ela não existir, tu nem aqui estás. Ó, tu estás aqui por quê? Em parte, por causa dela. É a vontade de passar. Tipo isso. O robô, cara, na verdade, ele não tem nenhuma das três. Porque ele não é vivo, né? Ó, isso aqui é só para seres vivos. Aí se você falar assim, ó, mas onde entra a inteligência artificial? A inteligência é um atributo humano. Isso é um paradoxo falar de IA, porque por mais que exista no computador, no robô, uma inteligência, ela é um logaritmo, ela é um algoritmo, ela é uma extensão humana. Ela, né? Vamos, pessoal. Seguinte, o Aristóteles, ele é inatista? Não, ele é empirista. Aristóteles é empirista. O que é empirista? O conhecimento não nasce com você, vem de experiências, não é isso? Segundo Aristóteles, pessoal, não faz sentido, pessoal, os seus fins, objetivos, não estarem ligados à felicidade. Então, pessoal, a aula pode acabar. Que é isso? Mal começou, quer enrolar a aula esse professor, só pode. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, se o que eu disser agora você entender, pode ir ao banheiro, pode demorar um pouquinho. O ideal é que você fique, não é isso? Mas a parte mais importante é essa, pessoal. Todos os objetivos devem estar ligados a uma meta maior. Qual é ela? A felicidade. E essa felicidade é a eudaimonia, é a paz de espírito. Eu não sou, pessoal, um homem feliz, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Pois não, querido? Aí aqui tá. Ó, uma inteligência artificial, ela não é viva. Isso é um paradoxo.
Chega a ser uma manipulação. Que, por exemplo, pessoal, vamos lá, presta atenção aqui uma coisa. Se eu disser assim, gente, ó, me escuta, isso aqui é, embora não pareça, isso aqui é sério. Quanto é log de 8 na base 2? 3. Muito bem. Se eu perguntar ao IA, ele responde? Responde. Até mais rápido que a gente, né? Se eu botar log de 1.400.000 e não sei quanto, parará, 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 na base pi, ele vai responder mais rápido que a gente. Agora, isso não quer dizer que seja uma inteligência. Ó, Maria Luísa, a inteligência é um atributo humano. Exatamente pelo fato de que a inteligência, ela tem uma raiz sentimental. E robôs não têm sentimentos, tá? Por mais que o cinema, a literatura queiram instigar essa possibilidade, tá bom? Maria Luísa, se eu pegar uma máquina que corta carne na esteira, passa a carne, ela faz tchuf, tchuf, tchuf. Isso aqui é o bifinho do lado. Se a sua mão passar com tudo, deslizar, ela vai cortar o seu bracinho. Nossa, que máquina insensível. Ela é uma máquina. Então, por mais que no. Você já fez uso de chat GPT? Se você falar assim, ó, eu acho que você errou. Mil perdões. Me perdoe. Olha, você é muito burra, viu, burro? Por favor, posso lhe ajudar? Fica se humilhando, né? Chat GPT. Mas não quer dizer que isso é sentimento, isso é uma programação. Isso é uma programação, né? Viu, Maria Luísa? Vamos, pessoal. Qual é a palavra-chave dessa aula? Felicidade. Onde a felicidade é a paz de espírito. Então, pessoal, aonde eu quero chegar com vocês, tá? Vamos lá juntinhos? Ô, pessoal, estar cansado numa aula, estar cansado na trajetória, faz parte? Faz parte. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você quer passar? Ai, professor, é o que eu mais quero. Eu dou um rim para passar, certo? Você tá bem? Assim, sabe, eu tô tão cansado. Mas nunca seja infeliz. Porque, pessoal, se você for infeliz, o que eu falo? Bate em você e volta, não entra. E na prova, quem não é feliz, fica tenso e não sai o que você sabe. Ó, quando você está tenso, fala sério. A resposta vem quando? Depois da prova. Aí você no canto lá fora fica assim, ó. Meu Deus. Ai, não acredito. Ai, eu marquei errado. Cara, é incrível, ó. É incrível. Todo mundo que fica rindo nessas horas, que já passou por isso. Você sabia que o ribó. Ou quando é no retículo é enrugado, marquei foi liso. E alcano é simples, né? Triplo. A triplo é alcino, né? Ai, começou. Ai, que droga! Então, para Aristóteles, pessoal, se essa moça aqui, ó, se essa parte aqui, ó, tiver acima dessa, não tem erro. Você é uma pessoa feliz. Você pode ser cansado, mas é feliz. Você pode estar com raiva, mas você é feliz. Está dirigindo um carro, aí passa alguém e encosta no teu carro, arranha o teu carro. Você está com muita raiva. Preste atenção, seu lesado. Mas você não pode ser infeliz. Ser. Pessoal, a felicidade é uma condição. A felicidade é dormir e acordar com ela. Se tu tá com sono ou sem sono é outra coisa, certo? A felicidade, pessoal, é uma condição. Qual é o verbo que você usa aqui? Não é estar, é ser feliz. Já a alegria. Alegria é um estado. A alegria é um estado. Então, pessoal, estar chorando. Estar chorando, ó, estar. Estar. Então, pessoal, você pode gargalhar e não ser feliz. Sabia? O que é não ser feliz, pessoal?
O que é ser infeliz? É não ter paz de espírito. Não ter paz de espírito. Então nunca diga isso, ó. Pessoal, vocês estudam aqui, acho que em vários cursinhos, né? Quando vocês estiverem nos seus respectivos cursinhos, tá? Ou passando por eles, dizendo assim: ai meu Deus, passei no cursinho, ou passei na faculdade. Ai, olhar para esse cursinho e saber que eu saí dele me dá um alívio tão grande. Não fala isso, não fala isso, não fala isso. Porque se você falar isso, mesmo que para você, você acabou de falar que talvez você seja infeliz. Porque, pessoal, onde você estiver, é para você ser feliz. Entenda isso. Porque, pessoal, não é um momento terapêutico, embora pareça, tá? Mas em qualquer circunstância em que você estiver, se você não for feliz, você não está cumprindo sua meta. Qual é o sentido da caneta? É escrever. E o da borracha? É apagar. O do homem é ser feliz. Se você não é feliz, você está fazendo alguma coisa que não está certo, pessoal. Tá? Vamos, gente. Então, a ética aristotélica, essa ética é teleológica. A ética aristotélica é teleológica. A ética de Aristóteles, pessoal, é teleológica. Se fosse se fosse teológica, teria a ver com Deus. Mas não, ela é tele. O que é esse tele? Objetivo, meta. E a meta é qual, pessoal? Ser feliz. A meta é a felicidade. Então, tudo que você fizer, faça de modo a ser feliz. Porque, do contrário, pessoal, a vida não é que ela não faça sentido, por favor. O Aristóteles jamais seria a favor de você fazer uma loucura aí, abreviar o seu processo biológico. Pessoal, então, quando um carro está puxando muito para os lados, tu numa reta, quem é que dirige? Tu numa reta, o carro puxa para os lados. O que, que pode ser isso, pessoal? Pode ser alinhamento. Próximo passo, oficina. Mecânico, maquinazinha, vai lá, alinha o carro. Ele sai assim, ó, bem retinho. Nós, pessoal, somos meio que carros, máquinas. Não podemos ser infelizes. Infelizes, infelizes, tá? Lembrando que gargalhar, pessoal, não quer dizer ser feliz. Você pode gargalhar de desespero, gargalhar de medo, de raiva, de vingança, toxicidade. Olha a bruxa da Branca de Neve, né? Ela gargalha. Então, gargalhar, beijo. Nem sempre beijo é coisa boa. Beijo de Judas é um beijo de traição. Entendeu? Abraço. Abraço, amigo da onça. Me dá um abraço. Entendeu? Então, pessoal, para Aristóteles, fato. Qual é o sentido da ética? Ser feliz. Mas no caso, quem? O indivíduo, não é isso? Pessoal, nessa sua ética, segundo Aristóteles, o homem precisa de bons hábitos. O homem precisa praticar bons hábitos. É, sair das telas, ler um livro, dormir cedo, pegar o sono REM, quando acordar, abrir a janela, dar bom dia para os pássaros. Que foi isso? Acho que ele fez cocô. Bom dia, pássaro da. Desculpa. Então, pessoal, né? Bons hábitos. Você se esforça, né? Para ser feliz. Aí vem um pombo e. É. Mas é sério, pessoal. Ei, dizem que se você de manhãzinha cedo abrir a sua janela, né? E você vir, não digo o sol nascer, mas você pode acordar depois, tá? Mas a luz do sol, diz que a luz do sol, só para os olhos, pessoal, já é muita coisa para regular a dopamina. Não sei, os médicos são bons, né? Entendem disso. Os neuros, eles falam, pessoal,
Ainda, não sei por que não, viu? Ainda estou estudando isso aí. Mas tem que ser de preferência cor verde das árvores, das plantas. Ela ativa alguma coisa aí que melhora a tal dopamina. Agora, se for para você pegar luz artificial, luz de celular, eu vou só ver aqui as mensagens. Né, ó, pronto, aí já vai desregular e o dia não vai ser tão fácil. Entendeu? Vai ter uma briguinha aí, não é energia negativa que fala, não é molho gordo, tá? Não é mandar energia negativa, é porque você vai potencializar alguma coisa, a tal da ansiedade. É isso? Pessoal, para ele, os bons hábitos geram virtudes. Os bons hábitos geram virtudes. Essas virtudes, pessoal, de que ele nos fala, são as características de pessoas felizes. Pessoal, temos uma palavrinha na aula importantíssima, ela é virtudes. Virtudes. A coragem é uma virtude. Coragem. A que mais? A prudência. A prudência é uma virtude. Diga outra. A justiça. A amizade. Segundo Aristóteles, das mais nobres virtudes é a amizade. Oi? Não, é porque eu estou meio gago hoje. Eu solucei aí só 2 vezes. É porque precisa tanto que é ao quadrado, entendeu? Vamos, pessoal. Então, pessoal, toda virtude para Aristóteles tem que ser equilibrada. Tem que ter equilíbrio. A virtude nunca pode ser excessiva, pessoal. Sempre tem que ser equilibradas. Elas têm que ser equilibradas. Gente, algumas pessoas confundem coragem com valentia. São os valentões. Vão para as festas caçar briga. Passa o dia malhando. Para quê? Para caçar briga. Né? Pois é, quem? Ou, né? Pois é. Diga para ele, tá? Ser corajoso, não valentão. Porque o valentão, pessoal, é a pessoa que não é virtuosa. Por quê? Porque ele tem excesso. Já o covarde, piorou, né? Porque ele tem carência. Ó, quem tem carência não é virtuoso. E excesso? Também não. Então, toda virtude, ela é equilibrada. É difícil, pessoal. É difícil. Galera, quem de vocês já bateu o dedinho do pé na perna da mesa? Ou na porta, em alguma coisa que foi do outro mundo e voltou? Dificilmente você bate o dedo numa quina, numa coisa e fala, poxa. Ou então, macacos me mordam, né? Não, fala sério. Quem aqui não fala palavrão, mas nessas horas sai? Nem que seja assim uma vez perdida. Dizem que psicologicamente é importante palavrão. Entendeu? Não toda hora, entendeu? Como um bom dia, como boa tarde. Mas é porque psicologicamente metade da dor vai nele. E, ó, quem está dirigindo o carro, que passa num buraco do nada, solta um palavrão. E é estranho quem não fala, né? Quem não fala, os filhos que são assim, às vezes impressionados, eu não falo palavrão. Entendeu? Às vezes eu falo para poder fazer graça em sala de aula, ou simulo um. Aí porque eu sei que arranca risos. Eu não sei contar piada. Aí eu faço essas estratégias. Aí quando eu falo, a família fica assim assustada. Porque, cara, é inconsciente bater num buraco assim, está chovendo, mas alivia. É como o Twitter, para quem usa Twitter. Tá? Se o dia foi péssimo, aí falar mal de alguém ou palavrão, parece que dá assim uma catarse, não sei, um bem-estar. Não resolve nada, mas alivia quem faz uso disso. Né? Ó? Essa FDP, vai BSF, né? Ó? Parece que alivia quem usa, né, Twitter. Vamos lá. Vamos, pessoal. Então, e a política, pessoal, é o seguinte, ó. A política aristotélica não é democrática. A política, pessoal,
Aristotélica é aristocrática. Ele fala de formas puras. Ela visa as formas puras, que são formas de governo que são ocupadas por pessoas que são sérias. Tipo quem, pessoal? Tipo ele, tá? Filósofos. Ele tem uma coisa meio Platão, percebem? Ele fala que há três formas, pessoal. Existe a monarquia, que é uma pessoa que governa. Existe a aristocracia, que é quando poucos governam. E existe a politia, que é quando muitos governam. Mas as três formas de governo são puras, porque nelas, pessoal, há pessoas que são éticas. Então, gente, eu estou vendo aqui na sala uma quantia em dinheiro e não tem ninguém na sala, nem câmeras. Eu vou pegar esse dinheiro que não é meu ou pego? Depende, né? Depende. Eu posso pegar e ser ético? Sim, como? Se eu pegar, boa, e ser feliz, né? Não, procurar o dono. Procurar o dono. Porque se é aqui no cursinho, pessoal, eu falo com a coordenação, olha se aparecer alguém, viu? A procura de dinheiro tá aqui, ó. Você guarda aí, por favor. Não é? Agora, se eu pegar, colocar no bolso, sair por aí e correr, né? Talvez eu não seja feliz, sabe por quê? Porque aonde eu chegar, eu vou ter a sensação de que tem alguém me olhando. Você já leu o Crime e Castigo, do Dostoiévski? É isso aí. Ah, Raskolnikov é uma personagem que matou uma mulher para pegar o dinheiro dela. E aonde ele chega, ele acha que alguém está vendo, tá sabendo. É o castigo dele é esse, é a culpa. É a culpa, é o remorso. Entendeu? Então, para Aristóteles, pessoal, a felicidade não é você buscar fazer-se feliz apenas, mas ser feliz como? Fazendo os outros felizes. É o que ele pensa, tá? Por isso que não suporta ele? O Nietzsche. Porque para o Nietzsche, vai se ferrar, Aristóteles. Eu vou ser feliz, tá? E se alguém quiser ser feliz, seja também. E para Aristóteles, é para você se anular pelos outros. Outros quem? Cidade, entendeu? E ele, pessoal, é escravocrata. Para ele, é para haver escravos. Os bárbaros. Aristóteles é escravocrata. Para ele, é para haver escravos. Tá certo? O que mais, pessoal? O papel do cidadão é criar leis. Leis justas. Leis que valham para todos. Ô, pessoal, vocês têm a impressão que eu tenho às vezes? Pode ser um preconceito meu, tá certo? Mas eu tenho a impressão às vezes de que quando alguns policiais ligam a sirene, da polícia lá para passar, eu acho que às vezes é trollagem. Eles querem passar mais cedo. Acho que não é operação policial às vezes, não. Eu acho. Eu posso ser injusto. Se for verdade, aí se for verdade, isso não é justo, né? Se for verdade, aí é justo. É uma operação policial, né? Tudo bem. Para ele, pessoal, a lei vale para todos. A lei vale para todos. Não só para você, não só para mim, mas para todos. Pessoal, fechamos política e ética. Próxima aula, poéticas e lógica. Aí fechamos de vez Aristóteles, tá certo? E pessoal, eu pedi para o George rodar para nós um TCzinho para a última aula. Só de questões, tá? Só questões, para a gente fazer uma aula de questões. E é isso, pessoal. Por hoje, politia. Politia. Politia.
É como se fosse democracia, só não é, tá? Porque democracia é suja para ele. E é isso, pessoal. A todos um beijo, um abraço. Um queijo amasso. Boa noite, pessoal.